Meus amigos, eu sempre tenho uma palavra muito forte que eu sempre repito várias vezes. Se você vem acompanhando minhas mensagens, acho que a cada 3 pregações eu volto a falar nisso. Se não volto a falar, eu cito num ponto, eu coloco dentro da minha argumentação, que é sempre eu costumo falar e repetir sobre a fé. A fé, para mim, é um dos temas principais, porque, como a gente falou domingo passado, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. E eu falei muito sobre a fé, inclusive, no domingo passado. Falamos do Abraão, se lembra do Abraão? Que pela fé, quando chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Um cara assim que realmente ouviu uma palavra de Deus, confiou no propósito, na promessa de Deus para a vida dele, começou a caminhar junto com Deus, mesmo sem saber que todas as circunstâncias iam dar certo. Mas ele foi e obedeceu a palavra de Deus. Então essa é a fé. E a fé, ela tem um tema muito semelhante que caminha junto com ela. É como se fosse um tema irmão. É como se fosse o outro lado da moeda. Como eu falei da fé, eu achei que ficou faltando o outro lado da moeda. Tem assim, é como se tivesse nascido junto. Não tem como falar de um sem falar do outro. É a fé e a prova da fé. Existe a fé e a prova da fé, que é a provação. E um tema que sempre vem junto com a fé é a provação. Fé e provação, não tem como pregar um sem falar do outro. Isso é um tema muito forte da Bíblia, e eu quero aprofundar eles com vocês hoje, trazendo um texto do meu amigo Tiago, o livro de Tiago da Bíblia. E o Tiago é um cara legal, porque ele é parecido comigo num sentido. O Tiago gosta de falar de sistemas. Se você não costuma perceber isso, se você for ler o Tiago de novo, você vai perceber que ele sempre está construindo o sistema. Ele constrói o sistema da lei. A lei é feita desse jeito. Se você pecar contra um item, você pecou contra todos. Aí ele começa a fazer todo um sistema de como é que a lei funciona. Ele pega assim a língua desse jeito, e se a língua contamina, e ela começa. Aí ele vai dizendo como é que a língua alcança todo mundo. Aí ele fala assim, a tentação começa com uma cobiça, e a cobiça é tentado e arrastado e seduzido, dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Ele vai dizendo todo o sistema que o negócio vai correndo até chegar no final. Assim também ele fez um sistema com aprovação. E eu vou trazer para vocês esse sistema. Talvez hoje eu tenha uma conotação quase que mais de aula do que de pregação. Porque é o jeito do Tiago, eu vou do jeito dele. Aí eu mimetizo o autor bíblico. O cara é de um jeito, eu vou do mesmo jeito que o cara. Aí olha só o que ele vai dizer. Eu vou começar assim, para a gente esquentar, com esse versículo dele, vou dividir em 3 partes, e aí a gente vai, a partir dele, trazer 4 pontos sobre a aprovação e sobre esse sistema que ele está construindo. Olha só, diz assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aqui já tem um impacto grande, né? Que juntar a palavra alegria com provação é um negócio que ninguém faz. Não é isso? Já pensou o seu amigo na peia, vivendo um luto, na desgraça, a coisa tudo se acabando assim, rapaz, tem alegria porque você está vivendo isso, ele vai tentar na tua cara, né? Assim, rapaz, vai para lá, meu irmão. Estou aqui passando, né, um negócio difícil, você está dizendo que eu tenho que ter alegria por estar passando por isso? Então, é uma palavra que não cabe junto com a palavra aprovação. Alegria e provação não é algo legal de juntar. A não ser que ele esteja colocando essa aprovação dentro de um processo que vai gerar coisas boas. Aí sim vale dizer que a aprovação dentro desse processo gera coisas positivas e por isso tem a alegria de estar vivendo a aprovação. Mas ela por si só não é algo que causa alegria. Pelo contrário, causa muita dor, muita dúvida e muita lamentação. Né? Outra coisa que ele vai dizer aí é o seguinte, são diversas provações. Ou seja, não é só uma, não é só de uma natureza, não é só um momento da sua vida. Parece que ela acontece a todo momento e acontece diversas vezes, às vezes simultaneamente. Tem uma aprovação aqui no casamento e tem uma aprovação no trabalho acontecendo as duas. Aí você diz, joguei pedra na cruz, né? Porque as duas ao mesmo tempo acontecendo. E tem assim, né? A pessoa às vezes tem a aprovação da pessoa que é adolescente, tem a aprovação do jovem, tem a aprovação do adulto. São diferentes, são diversas.
De modo que esse processo que a aprovação está incluída, ele é um processo que se repete. Porque se são diversas, ele acontece de novo. Não é isso? Então, ele é um processo que toda hora está voltando a acontecer. Ou seja, meu irmão, você vai ter provação na sua vida ainda, mesmo que você já tenha tido a sua cota, porque são diversas e muitas vezes elas voltam a acontecer. Aí vamos continuar no texto. O texto vai continuar dizendo o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, ele diz que tem um fruto que acontece no meio dos momentos mais difíceis. Que o berço dos momentos mais difíceis é o berço da perseverança. Se você quer ter perseverança, você precisa passar por momentos difíceis. Porque sem os momentos difíceis, você não consegue ter perseverança. Então, onde é que nasce a perseverança? No meio da provação. A provação, ela dá luz a um fruto do Espírito chamado perseverança. Então, ali no meio, a perseverança é o quê? É a capacidade do indivíduo de resistir, mesmo quando tudo está ruim. O seu negócio está se acabando, seu casamento está em crise, está tendo problema de saúde seríssimo, mas você está de pé. Mas você não dobrou. Mas você está vivo. Mas você está lutando. Isso é perseverança. A perseverança, ela é um fruto gerado nessa provação. E aí ele vai continuar e vai dizer o seguinte: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aí ele vai dizer, ou seja, esse ciclo, ele tem um fim, ele se completa. Ele começa de um jeito, ele tem um início, ele tem um meio, e ele termina, ele se completa e gera muitos frutos positivos. De forma que quando você chega no final, você está mais maduro, mais íntegro, e no começo você estava menos maduro e menos íntegro. Né? Se no final eu estou mais, no começo eu estou menos. Ou seja, eu era mais inocente no começo, eu era mais bobão no começo, eu era mais cheio de coisas erradas na minha vida, mas a partir desse processo, desse ciclo que aconteceu, eu me tornei um homem mais maduro, mais íntegro, mais santo, mais parecido com o Senhor Jesus. Esse é o processo do qual a aprovação está no centro. Eu vou falar sobre esse ciclo em 4 passos. Entenderam aí? Está todo mundo comigo? Esse é o sistema do Tiago, né? Ele cria o sistema e a gente vai nesse sistema, 4 passos para a gente aprender esse ciclo da aprovação, que eu vou chamar de PMI, perseverança, maturidade e integridade. Né? O ciclo PMI, engenharia aqui, vamos trabalhar biologia, ciclo PMI. E a gente vai trabalhar esses 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte, eu nem vou me demorar muito nele, porque é algo que eu já tenho falado. Se é a prova da vossa fé, segue-se que você tem que ter fé para ser provado, né? Não dá para provar a fé sem fé. Ou seja, o primeiro ciclo é, tenha fé. Para você começar o ciclo é preciso de fé. E fé eu já falei bastante, mas fé é essa coisa que acontece quando eu me relaciono com esse Deus, que me enche de esperança no coração e de propósitos, de forma que eu começo a ter uma esperança e um renascimento de vida no meu interior e desejo ser igual a esse Deus. E aí, de repente, essa minha adoração a esse Deus que eu conheci vai se tornando algo que vai movendo a minha vida também, porque fé não é só assim, é assim também, né, na vida. E eu começo a andar segundo essa fé, tomando decisões porque eu tive fé. Tanto é que o Abraão saiu porque obedeceu o chamado de Deus. Então, ele agiu conforme a sua fé. Então, é o ter coragem para decidir, ter coragem para ir adiante, ter coragem para levar um projeto de Deus adiante. Começa assim. Como é que começa esse ciclo? Com você dizendo sim a Deus e a um projeto de Deus. Aí, naquela mensagem passada, eu falei sobre decidir, né? Você tem que tomar uma decisão. Não dá para ter certeza do futuro, mas você tem que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão de fé. Então, você começa aqui. Vou tomar a decisão de fé. Buf, tomei. Segundo passo. Vai acontecer, então, as provações. Segundo passo são o surgimento das provações. Então, uma coisa que você percebe pela sua caminhada de vida, quem é crente há mais tempo, talvez já tenha ouvido essa frase. Quando eu não era convertido, eu estava bem no trabalho, eu estava bem na família, eu estava bem com os amigos. Foi só me converter que veio tanta peia para cima de mim,
Eu estou vivendo dificuldade, eu estou vivendo tribulação, eu estou vivendo um negócio difícil, porque esse negócio de fé, meu irmão, me trouxe aí um bocado de dificuldade na minha vida. E parece que você, às vezes, é jogado no meio de um jogo que você não estava esperando, né? Você estava aqui quietinho, foi ter fé, aconteceu uma coisa atrás da outra, e veio uma tribulação. É algo que vem junto. E chega a pessoa e diz, pastor, o que está acontecendo? Isso é uma aprovação mesmo. Onde é que estava escrito que eu ia experimentar isso? Não sabia. Pois é, veio a fé e veio a aprovação logo em seguida. Ai, meu Deus. Mas eu quero trazer um parêntese aqui agora. Primeiro eu quero dizer para vocês o que não é aprovação, certo? Vamos pegar assim, o filho pródigo. O filho pródigo, ele teve uma cobiça no seu coração. Ele queria viver a vida segundo os seus próprios desejos. Disse para o pai, que é Deus, que iria caminhar segundo a sua própria cabeça. Me dê a herança que eu vou gastar o dinheiro como eu quiser. Diz a Bíblia que ele saiu gastando o dinheiro e foi ficando sem. Porque não sabia produzir, só sabia gastar. E foi gastando, foi investindo em negócio errado, foi investindo em coisa que não dava certo. Chegou no final, chegou no fundo do poço. Lá no fundo do poço ele perguntou, rapaz, eu estava lá com meu pai, estava muito melhor de vida, né? Eu me arrependo do que eu fiz e vou voltar para a casa do pai. Isso aqui é provação? Não. Isso aí é tentação, tribulação e distanciamento de Deus. Isso aí é o cara que disse não para Deus, foi viver segundo os seus pecados, e o pecado é destrutivo, acaba destruindo a vida do cara, quando ele vê, está lá no fundo do poço, porque tomou decisões erradas. Isso não é aprovação. Isso é tentação, cobiça e outras coisas. A aprovação parte de um homem que teve fé. Não é um homem que negou a fé. Entendeu? A aprovação é prova da fé. Eu tenho que ter fé para ter aprovação. Então é a pessoa que está certa. Está fazendo tudo certo. Está no caminho certo. Está seguindo a vontade de Deus. Está fazendo tudo que Deus mandou e sofre um problema. É a pessoa que se sente injustiçada porque Deus, eu estou fazendo a sua obra e olha como eu estou vivendo. Meu Deus, era para mim estar conseguindo vencer. Então ela parte de um homem que teve fé. E não há o ponto 2 sem o ponto 1. Não há aprovação se não tivesse tido fé. Por isso que ela é irmã. Ela é irmã gêmea da fé. Certo? Entendemos? Todos prontos? De onde é que vem? Onde é que surge essa aprovação? Estou professor hoje, né? Onde é que vem a aprovação? Primeiro, todo mundo aqui sabe, todo mundo é mais velho de Bíblia. Qual é o livro que mais expressa assim, uma aprovação assim, meio clássica? O livro de Jó. E você for ler os primeiros versículos do livro de Jó, você vai perceber que Jó era um cara íntegro. Era um cara temente a Deus. Fazia sacrifícios, fazia holocaustos, era próspero. E Satanás não gostou dessa situação. Aí chegou lá diante de Deus. Aí Deus falou assim, se amostrando para Satanás, né? Tá vendo meu servo Jó? Ô, bicho bom, bicho bacana, tá? Isso aí é homem de Deus. Isso aqui, ó, meu amigo. Aí Satanás também. Você encheu ele de coisas boas, de prosperidade, tudo que é de bom está na mão dele. Isso não é fé, não. Isso aí é porque tu está agradando. Na hora que tiver um problema, deixa de te adorar. Na hora que tiver uma dificuldade, você vai ver que essa fé nunca existiu. Aí houve um acordo lá em cima, que a gente não tem, né, como saber como é que é os acordos lá em cima. E o cidadão começou a sofrer aqui embaixo a situação. De modo que não era culpa do Jó, não. Não era os problemas que ele tinha causado. Os amigos dele até ficam falando, rapaz, Jó, tu cometeu um pecado, cara. Porque tu está vivendo um negócio, só pode ter sido um pecado. E não era nada, não. Houve uma disputa e uma aprovação lá em cima, e o cara estava vivendo aqui embaixo uma situação dessa. De modo, meu irmão, que às vezes você fica pensando, rapaz, eu estou vivendo o dia mal de Efésios 6. Você lembra Efésios 6? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal? O dia mal lá das armadilhas do Satanás, rapaz, tem dia que você diz, rapaz, está tudo dando errado, todas as portas fecharam, bateu o carro, o negócio, rapaz, aconteceu tudo na sequência, você diz, rapaz, acho que tem um mistério aqui que é maior do que as situações comuns da vida, eu acho que eu vou orar, pelo amor de Deus, vamos orar, vamos pedir a Deus libertação, vamos pedir a Deus para reforçar a nossa fé, porque o negócio está debaixo de um ataque, não é todo mundo que sente isso não, mas tem uma galera que sente, né, de vez em quando que está debaixo de um ataque. Tem, rapaz. Tem um pessoal que às vezes diz assim, rapaz, sabe por quê? Por que Satanás se incomoda com a gente? Né? Porque assim, diz a Bíblia, que outrora
vós estavas... O segunda pessoa é difícil de falar, né? Vocês estavam debaixo do príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, vocês estavam debaixo de autoridades malignas. Mas Jesus Cristo vos resgatou do império do mal e vos levou para o império do Filho do reino de Deus. E vos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Então, o Jesus é o Moisés, que entrou no reino do faraó, que era o Satanás. Levou o povo dele para a terra prometida, entendeu? Então, Jesus entrou no reino do Satanás, tirou o povo que era dele e levou para o reino de Deus. Logo, tem o reino do Satanás, o reino do maligno, e tem o reino de Deus. E Satanás não se preocupa com quem já é dele. Ele está chateado com quem não é dele. E que está atuando para fazer o reino de Deus crescer. Está com fé para mexer na realidade dele. Está com fé para mexer nas coisas dele. Então ele quer fazer a sua fé se apagar. Para que você fique paralisado, sem fazer nada, sem agir em nome de Deus e ficar no teu canto. O objetivo dele é deixar você no chão, sem ação. Então tem esse cara que ataca a gente, Satanás. Vamos pegar um texto do Novo, certo? Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus está dizendo, Pedro, Satanás veio igual veio com Jó, lá em cima conversar comigo, ó. Ele disse assim, deixa eu pegar esse Pedro aí e fazer uma peneirada também, que nem eu fiz com Jó. Eu orei por você, viu, Pedro, que eu queria que tu ficasse firme aí na fé, viu, para depois você poder abençoar seus irmãos. De modo que tem duas coisas aqui. Primeiro que o Satanás, o cramulhão, o cão, ele dá uma peneirada. Ele vai peneirar a sua vida em algum momento aí. Ele não está satisfeito com você, não, principalmente se você for um homem de fé. E o segundo que o Satanás, ele pede. Ele não faz porque ele pode, ele faz porque ele pediu, certo? Então, ele não tem autoridade para fazer com você tudo o que ele quer, não. Ele pede, assim, Jesus, deixa eu dar uma peneirada nesse rapaz aqui. Logo, você tem que fazer o quê? Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não está atuando na sua vida porque ele pode, é porque ele pediu, certo? Só para você não achar que Deus está ganhando de Satanás no último segundo do segundo tempo. Deus nunca perdeu o controle. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Você vai ser levado para o deserto, meu irmão. Em algum momento da sua vida vai ter uma provação que o Satanás está comandando. Isso é um motivo. Está ali na Bíblia. Tem um texto suficiente para dizer que isso existe. Né? Para não ficar dizendo que não, só foi um texto na Bíblia que disse isso. Não, está lá. Tem um bocado de coisa dizendo que isso está aí. Então, está aí. O segundo momento, por que acontece a provação? Ela acontece como consequência de assumir os propósitos de Deus. E aí, meu amigo, é o seguinte. Se você ficar na sua zona de conforto, se você ficar na sua casa dormindo, se você não tomar decisão nenhuma, não vai ter provação. Por quê? Porque não vai ter nada para tu fazer. Você vai dormir, vai descansar, não vai ter nada. Mas se você dizer, eu vou assumir um propósito diante de Deus, o que você vai fazer? Eu vou ter um filho. Eu quero ser pai de família, eu quero ter um propósito de ser pai de família. Você vai ter uma bênção, não vai? Mas o trabalho que menino dá? Não dá trabalho? Tem casal que termina por causa que teve menino. Porque mudou a rotina, mudou o trabalho dentro de casa, um começou a acusar o outro, começou a dizer, mas você não me ajuda, você era para estar aqui comigo, você só vive fora, e eu estou aqui me acabando, estou uma bruxa memeia, e começa a brigar, e o negócio, e aí acaba. Tem muito casamento que acaba no primeiro filho, porque um passo de fé, ter um filho, ele é uma bênção, mas ele gera uma administração forte, uma responsabilidade forte, que é uma aprovação. Olha, você vai montar uma empresa, né? É uma bênção uma empresa? É para ser. É para dar lucro, é para dar dinheiro, é para sustentar famílias, é para fazer uma movimentação social. Mas você monta a empresa e vem uma crise, vem uma dificuldade, o negócio não pegou como deveria, você está pagando com empréstimo o dinheiro dos funcionários, ficando com a dívida e pagando os outros, e você está se enrolando e você diz, rapaz, eu achei que ia ser um passo de fé, eu achei que ia ser algo legal, achei que ia movimentar o mundo, mas olha só a tribulação que eu estou vivendo. Não é isso?
Porque você deu um passo de fé, veio a provação. Porque toda vez que você movimenta o mundo dá trabalho. Bênção dá trabalho. Construir dá trabalho. Promessa dá trabalho. Você está ali, a irmã Márcia, ela quer botar um trabalho com pessoas com drogas, né? Mas a irmã Márcia sabe que mexer com pessoas com drogas é um negócio que é difícil pra caramba, meu irmão. Vai ter gente ali recaindo, vai ter gente dependente, vai ter gente te ligando 3 horas da manhã, vai ter problema acontecendo, vai ter pessoas que vai ser 8 vezes internado para poder melhorar alguma coisa. Por isso, mexer no reino das trevas, mexer ali nas situações que estão postas, ter fé para mudar essa realidade, vai gerar provação. Vai gerar dificuldade. Se não quer ter provação, não faça nada. Pode ser que você, acabe tendo problemas por não fazer nada, mas você não quer mexer na realidade, não quer casar, não quer fazer, aí você não vai ter problema. Quer viver, quer crescer, quer desenvolver, quer fazer o reino de Deus ir adiante, vai ter problemas naturais das suas ações de fé. Daí que vem essa outra perspectiva de ter fé. Mas agora uma coisa que você deve entender aí, que eu estou falando assim, parece que está um negócio assim muito fácil. Antes não é só administrar as coisas que dá certo, não é não. Provação, ela prova até você dizer assim, não aguento mais. Tem hora, meu irmão, que você está lá na sua casa de madrugada, todo mundo está dormindo, só você está acordado. E você diz, por que Deus? Por quê? Eu acho que foi um assovio, não foi chamado. Eu acho que eu me enganei quando eu ouvi que tu tinha esse propósito para mim. Eu acho que talvez você nem exista. Eu acho que eu queria era morrer. Tudo o que eu plantei não deu o que eu esperava. Provação, que é provação mesmo assim valendo, você chega nesse nível de dizer, rapaz, não há mais esperança para a minha vida. Você lembra quem foi na Bíblia uma pessoa assim? Noemi. Noemi saiu com a sua família todinha para tentar a vida em Moabe, não foi? Tem gente que vai mudar a vida lá para Rio de Janeiro, vai dizer, vou morar lá no Rio para tentar a vida lá. Foi lá, Noemi foi tentar a vida em Moabe. Levou os maridos, levou os filhos, casou lá, fez tudo legal, estava feliz. Morreu o marido, morreu os filhos, e ela ficou só com Ruth, com a amiga dela. Daí ela voltou para casa. Quando ela voltou, está assim o texto, prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Olha só, a fofoca. Você era para ter se dado de bem na vida. Aí tu se lascou todinho. Quando você volta, o povo olhando a tua vida. Olha como é que está a vida dele, vamos ver. Ixi, deu errado. Oh, meu Deus, cadê a família? Separou. Olha, aí o filho está nas drogas. Olha, rapaz, todo mundo olhando a tua vida. Vamos ver como é que está Noemi, se deu certo os planos dela. Vamos ver. Mas não me chamem Noemi, ela já começou se mazelando. Noemi significa amizade. Não me chamem mais amizade. Me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tomou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Meu irmão, você já fez uma oração dessa, assim, uma palavra dessa na sua vida? Meu irmão, Deus está contra mim. Eu achei que servir a Deus ia ser uma coisa boa. Se lembra do Elias? Fez lá contra Jezabel, contra Acabe, contra os profetas de Baal, foi fiel, fez fogo descer, e enfrentou todo mundo, e passou a seca. Teve uma hora que ele disse, dá não. Eu já tentei, foi de tudo, e esse pessoal ainda quer me matar, quer saber, quero morrer. Elias, homem de Deus. Quero morrer e vou para aquela gruta, terminar minha vida naquela gruta. E ficou lá, silêncio, depressivo, chateado. E Deus lá, que foi isso, Elias? Para que esse negócio? Vamos lá, tem gente lá legal. Deus consolando Elias. São momentos de aprovação que você chega a dizer assim, rapaz, está difícil. E eu fui fiel. E eu fui homem de Deus. Difícil, né, gente? Olha só, primeiro passo, ter fé. Segundo passo, são os surgimentos das provações. O terceiro passo é a construção da perseverança. É aqui que vai surgir a perseverança. Porque
A existência de aflições, nós sabemos que vai ter. Ninguém aqui está enganado. Tribulação, todo mundo já passou. Mas a perseverança que brota disso é o que nós estamos buscando. Para que naquele momento que você esteja mais difícil, mais no chão, mais derrubado, você seja que nem uma fênix que nasce das cinzas, né? Sabe a fênix? Aí está ali, está morto, morreu. Aí você renasce e diz, olha, viveu de novo, olha, achei que tinha se acabado, olha, está aí de novo, família nova, está aí vivendo bem, restaurou o casamento, está aí com a... Aí você renasce daquele momento mais difícil, do mais profundo vale da sua vida, e volta mais, né, com mais resiliência, com mais resistência. E isso é fácil de dizer, mas é difícil de viver. Isso é legal para me dizer aqui para você, rapaz, aí vai surgir a perseverança, mas quero ver tu fazer isso. Quero ver surgir lá na tua vida, porque não é um negócio fácil, não. Aí eu vou trazer 3 personagens, 3 pessoas da Bíblia e 3 conselhos para nós, para ver como transformar essa perseverança em algo real na sua vida. Certo? O primeiro é Jesus. E Jesus vai dizer um negócio para a gente assim, ó. Amigo, é o seguinte. Para você vencer o momento de tribulação forte mesmo, você precisa se preparar antes. Então, o que você vai fazer? Escute as minhas palavras e coloque elas em prática. Porque aí, quando você vier no meio da tempestade, que vier os ventos, vier a tempestade, vier a chuva, a sua casa vai estar firmada sobre uma rocha e ela não vai cair. Ou seja, Jesus fala, firma nos fundamentos. Palavra de Deus e obediência à palavra de Deus. Crie na sua consciência uma consciência cristã, cheia de valores, cheia de objetivos. Obedeça essa palavra, que no dia mais profundo, quando você estiver lá no vale, a sua casa vai se manter de pé. Jesus. Esse conselho, né, legal. É que nem fazer exercício e tomar água. Se fizer isso aí, está legal na sua vida. Pedro. Pedro vai dizer o seguinte, olhe para a esperança da sua promessa eterna. Olha o que ele vai dizer, 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro, em todo momento, ele vai dizer o seguinte, olha, meu irmão, aqui na terra é luta, é sofrimento. Mas coloque seus olhos em Deus e na promessa dele da vida eterna e na volta de Jesus. Pedro vai falar isso. Para que vocês não fiquem guiando as suas vidas pelas felicidades terrenas. Porque essa vida você vai ter aflição mesmo. E a época da perseguição que Pedro vivia, não tinha muita esperança, não. Ele dizia, olha, sabe como é que você passa por essa provação? Olhando para o céu, olhando para a eternidade, olhando para a promessa de Deus, olhando para a sua salvação. Você olha lá para o céu, você olha lá para frente, para uma esperança que não se perece. Aí quando você estiver enfrentando as coisas aqui, isso tudo fica menor. Olha para Deus lá. Então, como é que vem a perseverança? Está aqui levando bordoada e você está pensando, mas eu tenho um céu maravilhoso, eu tenho uma casa em Deus, eu tenho uma esperança lá na frente, eu posso aqui sofrer aflições, mas Deus está guardando o meu tesouro até o dia final. É uma maneira de você também passar por isso. A gente tem um outro amigo na Bíblia que eu gosto muito, é o amigo Paulo. E o Paulo é aquele cara que encarna a missão. E ele vai dizer o seguinte, ó, se Pedro está dizendo que a sua esperança tem que ser maior que a sua realidade, eu, Paulo, vou dizer que a sua missão tem que ser maior que a sua realidade. E Paulo é aquele cara que diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo diria para você, está doendo? Tá, prossiga. Está difícil, meu amigo? Tá, prossiga. Meu amigo, você está complicado, está brigando com o outro, está difícil, está impossível, meu irmão, vai com fé que dá certo. Prossegue, não fica no chão. Quem ganha com você no chão é Satanás. Vamos embora. Paulo não tinha brinquedo. Era, né, cada enxadada numa minhoca. Vamos aqui embora, vamos embora, é nós. Se você tiver uma missão maior do que as suas realidades, você sempre se permanece em pé. Você vai dizer, tem pessoas que dependem de mim, tem pessoas na minha família que dependem de mim, eu perdi um filho, mas eu tenho mais 2, eu preciso lutar por causa desses 2. Você começa a lutar porque você percebe que há mais coisas na sua missão do que as realidades que se apresentam.
De outra forma, Paulo também ele olha a sua vida como uma carreira. Ele diz, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. A fé é uma carreira. E sabe o que é legal de uma carreira? Que a carreira é igual a uma maratona. Não é que nem um tiro de 100 metros. Né? Você vê aquela São Silvestre. Aí eu fui criança, né? Nunca assisti maratona. Aí eu fui assistir a São Silvestre. Aí tinha um pessoal vestido de noiva, pessoal vestido de uns caixão, umas de protesto, um pessoal assim fantasiado no começo, aí sai correndo na frente, né? Aquele pessoal, aí faz aquela confusão, e os repórter entrevista, e faz aquele negócio. Aí tem uns 30 brasileiros na frente. Eu disse, aí o brasileiro vai ganhar, não é não? Mas eles estão correndo corrida de 100 metros. Aí tem uns quenianos lá atrás, tá bem? No trotezinho deles, né? Passou 15 minutos de corrida, cadê os brasileiros? Tudo lá atrás, o queniano lá na frente. Por quê? Porque a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, meu irmão. Se você olhar a sua vida como uma corrida de 100 metros, você morre ali no começo. E nessa vida você vai ter subida, ó, a subida, mais difícil. Aí vai, né, pegando o ânimo aqui na subida. Aí tem a descida, aí você vai mais forte, né? Porque você tem que equalizar a sua vida ao longo do tempo. Você vai ter derrota, meu irmão, vai ter. Mas a sua vida é uma maratona. Vai ter difícil, nas épocas vai ser difícil, vai ser. Mas resiste, segura o ânimo, vai controlando, administrando suas emoções, que você termina a carreira, combate o bom combate e guarda a fé. Amém? Terceira coisa que Paulo fala para a gente. Paulo dá para falar umas 10 coisas, que Paulo também eu gosto muito. O Tiago e o Paulo não se pegavam muito não na Bíblia, mas eu gosto dos dois. Olha só. Aí o Paulo aqui, né? Ele diz o seguinte, resolva a sua provação. Não é só resistir, não é só passar, não é só esperar acabar, você precisa resolver. Olha, Paulo foi construindo a igreja, certo? Plantando igreja, plantando igreja, plantando igreja, plantando igreja, eu vou abrir mais igreja, eu vou abrir mais igreja. Aí pronto. Aí voltou para ver como é que estava. Quando voltou, chegou lá na Galácia, o que aconteceu? Os judaizantes tinham vindo e destruído tudo que ele estava fazendo. Tinha que voltar a ter circuncisão, tinha que voltar para a lei, tinha que voltar. Aí ele mandou assim, construindo pela graça, e o povo destruindo a graça aqui, ó. Ele ia construindo e o povo destruindo. Aí ele falou, rapaz, não dá certo não, eu estou enxugando o gelo, porque eu vou construir um negócio para a galera destruir. O que ele fez? O primeiro concílio da Bíblia. Chegou lá, chegou para Pedro, chegou para o pessoal, meu irmão, não pare de fazer boicote com meus negócios. Negócio de circuncisão, aí foi discutir, disse que tiveram uma discussão longa, aí decidiram, ninguém mexe com as coisas do Paulo, não precisa de circuncisão, e é pela graça mesmo, e tchau e bora. Resolveu o problema da aprovação, não foi? Agora ele podia abrir igreja e ninguém vinha mais atrás, resolvendo, né, minando o trabalho dele. Por isso, meu irmão, resolva a sua aprovação. Ah, meu problema é que isso e tal está acontecendo. Pois vai lá, junte o pessoal, converse, chegue em uma resolução e não deixe mais isso atrapalhar a sua vida. Paulo é legal, né? Paulo tem umas coisas... às vezes ele se lascava é porque era turrão, né? Mas o bicho era legal. Tome decisões para resolver os seus problemas recorrentes. Então, primeiro, o passo é ter fé. O segundo é o surgimento das provações. É o nosso ciclo PMI. O terceiro é a construção da perseverança. E o quarto, que finalmente é a hora de colher os frutos. E, meu amigo, há um versículo na Bíblia que diz que se você continuar, eu não vou dizer decorado, mas se você continuar plantando e não desanimar, no tempo certo você vai colher. E não nos desanimemos de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. E se há um dia da aprovação, meu irmão, se há um dia da peia, se há um dia da dificuldade, também há o dia de você colher os frutos. Há o dia de você ganhar mais maturidade, de você ganhar mais integridade, de você sair mais perseverante, mais adulto, mais íntegro, e até de ter um patrimôniozinho construído, de até ver um ministério assim frutífero, de até ver coisas acontecendo em uma família grande, porque você conseguiu sair daquela tribulação em pé e conseguiu restaurar a sua vida. E aí, quando você olhar para trás, você vai dizer, rapaz, lá no começo, eu era muito inocente.
Olha só quantas coisas aconteceram para que eu pudesse estar nessa posição hoje. Eu começo a perceber que hoje, aquilo que aconteceu lá atrás naquela provação, foi algo bom. Aquilo que aconteceu lá atrás, que eu achei que era uma tragédia, me ensinou muitas coisas. Tanto que hoje eu sou grato e tenho por motivo de grande alegria ter passado por essas provações. Aí, motivo da alegria começa a ficar mais legal. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria, porque é sinal que a sua fé está movendo o mundo. Alegria, porque apesar de serem diversas as provações, você tem vencido uma a uma. Porque se você está aqui, meu irmão, é porque você já venceu várias provações. Alegria porque você está cada vez mais experiente e seguro para vencer as suas provações. E alegria porque você pode olhar para trás e consegue ver o quanto você cresceu. Por isso, meu irmão, tende por grande alegria passar pelas mais diversas provações. Porque elas são a prova da vossa fé. E quando ela tiver a ação completa, vocês serão encontrados mais íntegros e maduros.